Queridos, para mim é uma alegria tão grande. Eu estive em Curitiba há pouquíssimo tempo, e aí quando o Paulo falou assim, você vai voltar em Curitiba, eu fiquei feliz, porque lá em Belo Horizonte faz muito calor, meu Deus do céu. E aqui eu já sinto aquele 14 graus, assim, o ânimo já é outro. Eu sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Trago um abraço do pastor Márcio Valadão e também do pastor Lucinho, que hoje eu tinha que estar lá no culto e estou aqui, ele me liberou, então também mandou trazer um abraço dele para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do tema do livro Descomplique-se, mas isso aqui não é um lançamento de um livro, Aqui é o tempo de recebermos a revelação do Senhor através da palavra dele. Eu não acredito em destino nem acaso, eu acredito no propósito eterno do Senhor. E se Ele promoveu esse nosso encontro essa noite, algo Ele tem para fazer, e eu quero que você esteja, assim, com o coração bem aberto, porque o coração do crente é igual paraquedas, só funciona se estiver aberto. Então esteja com o coração bem aberto para aquilo que o Senhor vai fazer. Eu convido você a ficar de pé, abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O Descomplique-se, ele é uma abordagem cristã a respeito da ansiedade. Então, nós, nesse livro, buscamos, através da palavra de Deus, entender as raízes e os caminhos que envolvem o mal maior do século XXI. O Desconforme-se, que é o livro anterior, ele faz uma análise sobre a pós-modernidade. O pessoal da turma de apologética, eu indico esse livro, ele traz muita ferramenta para entender esse século XXI que acabou de chegar na maioridade, acabou de completar 18 anos, a maioria de vocês existiu nesse século, não conhece os outros, O Paulo e eu conhecemos o século XX, Vocês estão imersos no XXI. E o Desconforme-se busca entender esse mundo à nossa volta. Mas vamos falar aqui de 2 Coríntios 11, 3, que é um alerta e também uma direção a respeito do que Deus quer para nossas vidas em relação às nossas emoções e às nossas realidades. 2 Coríntios 11, 6. 11, 3, perdão. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos ler mais uma vez. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pai, essa é a Tua palavra, que ela seja rema nas nossas vidas essa noite, a palavra revelada. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, por isso fala conosco, traga o consolo, traga a direção, traga o refrigério, traga a cura, traga a reconciliação e, se for o caso, traga a salvação. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. O moço do teclado, eu vou liberar ele, tadinho, que eu não consigo falar com som de teclado, você me perdoa, viu, irmão? Bagunça tudo aqui. O transtorno de déficit de atenção é terrível. Mas isso é uma bênção, viu? Não fica triste, não. No final eu te chamo de volta, na hora da apelo, o pessoal gosta de fundo musical na apelo, Amém. Glória a Deus. Queridos, quase 10% dos brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde, estão diagnosticados com ansiedade crônica. A ansiedade na vida deles não é um evento esporádico, já é uma patologia. E isso é um número muito preocupante. Esse número me chamou muita atenção
e o desejo de entender as origens da ansiedade, mesmo porque eu também sou uma pessoa muito ansiosa. Você pode ter certeza que eu não escrevi um livro de autoajuda assim, como eu venci a ansiedade. Não é isso, tá? É como eu lido com ela todos os dias. Você acorda, ela está lá te esperando. Nós estamos vivendo um século onde as coisas mudam muito rápido, acontecem muito rápido, as informações elas são lançadas sobre você de uma forma descriteriosa, de uma forma volumosa. Hoje, saber lidar com essa quantidade de informações é um grande desafio. Às vezes você está no smartphone, no laptop, no tablet, ou assistindo a televisão e vem aquela enxurrada de informações, e aquilo ali tem sido um dos elementos que tem tirado a paz das pessoas, tirado a simplicidade. Nós perdemos a simplicidade. Nós precisamos resgatar a simplicidade. É sobre isso que Paulo está falando à igreja de Corinto nesse texto. Ele fala justamente sobre a sua preocupação, sobre aquele povo ter perdido a simplicidade e a pureza de Cristo. Então, a ansiedade não é um fenômeno exclusivo do século XXI, mas ela existiu desde sempre. Ela surgiu no Éden, como o apóstolo fala nesse texto, quando ele fala que conosco pode acontecer da mesma forma que aconteceu com Eva, que foi enganada pela serpente através da sua astúcia e teve a sua mente corrompida. Então, para entender a natureza, a gênese da ansiedade, nós temos que ir para o jardim, ir para o Éden. A história vocês já conhecem bem, mas nós precisamos identificar ali alguns elementos que entraram na humanidade e permanecem até hoje, e hoje de uma forma epidêmica, tem tirado a paz, tem tirado a pureza, tem tirado a simplicidade da vida de tantos jovens e de tantas pessoas de tantas faixas etárias. Eu fui professor de Química por 20 anos, lecionei Química, eu sou químico de formação, fiz Química Industrial no Cefet, depois na Federal fiz licenciatura em Química, depois fiz um mestrado em Geoquímica, tem muita Química na minha vida, casei com uma professora de Química também, e eu dei aula 20 anos, para várias faixas etárias, mas principalmente para adolescente. Eu dava Química no ensino médio. Teve até uma vez que eu vim aqui num congresso do Positivo, representar minha escola, aqui no Positivo. E o que eu vejo? Eu vejo que esse grupo, essa geração que nós estamos vivendo hoje, ela é muito mais ansiosa do que a da década de 80, por exemplo. Há um crescimento no nosso meio dessa ansiedade. As crianças, devido ao excesso de contato com as novas tecnologias, elas também estão muito ansiosas, muito agitadas. Eu lembro um dia desse, meu filho mais velho, ele tem 9 anos, mas na época ele tinha 7. Ele tinha feito uma arte, tinha aprontado. Então, chegou a hora de dar disciplina. Então, sentei. A minha esposa é de uma raiz mais pentecostal, então ela queria descer a vara, consolá-lo com a vara do fogo. Eu, de uma linha mais histórica, mais reformada, falei assim, vamos conversar com ele já tem 7 anos, vamos dar um castigo. E aí, então, ficou aquele impasse, nós lá na antessala, ele esperando na outra o que ia acontecer. Aí nós chegamos e falamos assim, então vamos negociar, amor, vamos oferecer os dois, e o que ele aceitar vai ser. E eu tinha certeza que eu ia me dar bem nessa história. Então, sentamos, assim, Daniel, você pisou na bola, filho, você falhou, você aprontou, e você vai ter que ser disciplinado. Nós te amamos. Fiz todo aquele discurso pseudo-verdadeiro,
nós te amamos, vai doer mais na gente que em você e tal. E ele lá, sério, assim, passivo, irascível, né, com aquele olhar parado, eu falei assim, Daniel, é o seguinte, você tem duas opções. A primeira, você vai tomar 3 varadas na região pedagógica, e a segunda é ficar o fim de semana sem videogame. Eu tinha certeza que ele ia escapar da varada. Eu estava feliz, porque eu tinha chegado nesse ponto de negociação. E aí ele fez assim, vou ter que tomar as varadas. Os meninos hoje já estão ligados à tecnologia. Ele preferiu apanhar, mas garantiu o fim de semana dele de videogame. Foi lá, tomou as varadas, chorou, mas sabia que dali 3 dias ele ia ter o videogame dele. Então, para ele o castigo era muito mais... Eu falei assim, está vendo, amor? Para ele seria muito mais doloroso privá-lo da tecnologia. Né? Ali a gente aprendeu uma grande lição naquele dia. Mas aí tira isso deles para você ver como é que eles ficam. Eles ficam em posição fetal no canto, se balançando. Eu tinha uma reunião com os pastores da juventude, toda quinta-feira, e era um inferno, porque eles ficavam olhando o celular enquanto estava reunindo com eles, era terrível. Aí eu construí uma gaiola de Faraday, que é um negócio que bloqueia sinal, né? E falei assim, ó, vocês entram e colocam dentro da gaiola. E só no final da reunião vocês pegam de volta. E todo mundo obedeceu, mas tinha que ver quando acabava a reunião, porque a gaiola era pequena, assim, um empurrando o outro para pegar. Então, nós estamos num tempo onde a ansiedade está sendo alimentada. Mas muitos de nós vivemos a ansiedade, mas não entendemos. Nós sentimos, mas não compreendemos. E por não compreender, nós continuamos sofrendo. Então, o primeiro desafio é entender o que é ansiedade. Um conceito muito bom sobre ansiedade, que eu aprendi recentemente, é excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Então, tem pessoas, as pessoas do século XX eram muito presas ao passado, eram nostálgicas. As pessoas do século XXI são muito presas ao futuro. E, por isso, elas são mais ansiosas. A ansiedade é essa angústia sobre algo que você não sabe exatamente do que se trata. Você sofre a angústia, você sofre aquela angústia, mas é algo obscuro, algo que não está muito claro. Você não consegue dormir, você não consegue ficar quieto, você não consegue descansar, mas você não sabe exatamente o que te aflige tanto. Isso é uma ansiedade patológica. É claro que hoje nós temos mais do que uma dezena de matérias-primas para ficarmos ansiosos. É a faculdade, é o trabalho, é a igreja, são os amigos, é a política, né? Vocês estão abrigando aí um ex-presidente, presidiários, tudo deixa todo mundo muito agitado, né? Coração, eu fico imaginando esse presídio de Curitiba, toda hora entra um, né? Entrou outro essa semana, toda hora entra um. Né? Então, o que vai ser o futuro do Brasil? Né? Estava conversando com o Paulo, já pensou o segundo turno, Bolsonaro, Haddad, já pensou? O Paulo viaja muito, ele vai justificar o voto dele, mas e eu e você que votaremos? Né? Em quem votar? Isso também traz uma ansiedade por não saber como será o futuro da política. O dólar atingiu o maior índice desde a criação do Plano Real ontem. Por quê? Porque o mercado está ansioso, porque não sabe quem vai ser o presidente do país. Então, existe essa pressão sobre nós, sobre o não saber o futuro imediato, não ter o controle do futuro. E isso tira de nós a paz, tira de nós a alegria. Mas quando que isso começou? Volto a dizer, começou no Éden. É o que Paulo está falando nesse texto.
O homem tinha uma vida simples no jardim. O homem original, o homem pré-queda, tinha uma vida simples, mas era uma vida plena. O homem, ele caminhava no jardim ao lado de Deus, ele conversava com Deus face a face. Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha acesso a todo tipo de alimento. A Tuti que deve ficar feliz que o homem era vegano, né? Que ele comia frutas, comia grãos, né? Era uma alegria. Tudo estava ali à mão. Ele não tinha que bater ponto, ele não tinha que bater meta, ele não tinha que suar para obter o fruto do seu trabalho, porque o próprio Deus aplicou esse princípio depois da queda. Então, significa que antes da queda, o homem não suava para alcançar o que ele precisava. Ele não sofria. Por quê? Porque a terra era fértil, a terra produzia os frutos, produzia o sustento. Deus deu para ele uma esposa, deu uma mulher, né? Eles andavam nus, não tinham que esconder um do outro, não tinha vergonha, não tinha culpa. O homem vivia uma vida simples, mas uma vida plena. Agora, por quê? Por que que o homem complicou tudo? Por que que o homem abriu mão de todas essas benesses, todas essas facilidades? E, principalmente, por que que o homem abriu mão de ter um contato direto com Deus? Ele abriu mão de muitas coisas maravilhosas. Ele bagunçou tudo. Mas por quê? Pelas mesmas usamos a nossa vida hoje. As mesmas coisas que Adão fez, o homem continua fazendo milhares de anos depois e bagunçando a vida. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus ressuscitou, o véu foi rasgado, nós temos novamente a oportunidade de caminhar com intimidade com Deus. Mas ainda continuamos cometendo os mesmos erros. A primeira coisa aqui foi que o homem, ele negou a Deus. Quando Eva comeu o fruto e Adão comeu o fruto, eles negaram a Deus, eles desobedeceram a Deus. Mas debaixo de que motivação? Simples. A serpente os enganou como? Propondo que eles poderiam ser iguais a Deus. Então, o primeiro passo da confusão, da bagunça, da complicação nas nossas vidas, é quando nós negamos Deus a fim de vivermos em função do nosso próprio ego. O que aconteceu com Adão nada mais foi do que isso. Ele decidiu abandonar a Deus para investir na sua própria vida. As pessoas hoje dizem que não tem tempo para se dedicar a Deus. Você chega para o seu líder ministerial aí, da igreja, e fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho condições. Mas eu descobri uma ferramenta na Microsoft lá que você bota um aplicativo, né? Ele mede o tempo que você gastou no celular e com o quê. Eu botei isso no meu para descobrir como é que é a minha vida, né? E botei no Xbox do meu filho para saber o que ele anda fazendo. Ele não sabe, mas toda sexta-feira chega o relatório. Quantas horas e o quê? Se você fizesse isso na sua vida, talvez você descobrisse que você tem, sim, muito tempo para dedicar a Deus. Nós adoramos maratonar série no Netflix, mas maratonar Deus no Igreja Flix ninguém quer. Hoje nós temos vigília lá na nossa igreja. A vigília vem gente de longe, assim, vem, por exemplo, quilômetros, vem para participar. Então, um lugar mais ou menos desse tamanho aqui, não é no templo principal por causa do barulho, né? Tem que ser mais isolado.
e vai uma média ali de 800 pessoas, de longe, sábado para o domingo. E quando eu vou ali, eu vejo aquela alegria, aquela devoção, aquela entrega. Meia-noite às 6, olha que maravilha, né? Você está dormindo, tem gente orando por você. Olha que bênção. Nós ocupamos muito a nossa vida com nós mesmos, com os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos ideais, e bagunçamos tudo. Deus quer fazer uma obra em cada um de nós, uma obra espetacular, uma obra linda, mas, ao mesmo tempo, é uma obra extremamente simples. Só que nós insistimos em não assumirmos o papel que Deus estabeleceu para nós. Eu não falo só na igreja, mas enquanto reino. Enquanto reino. Se eu entendo qual é o meu papel dentro do reino, qual o propósito de Cristo na minha vida, meu irmão, a vida fica bem mais simples. Fica bem mais simples. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que Deus te chamou para ser um intercessor nessa igreja. Eu vi uns intercessores aqui andando. Ser um intercessor. Minha esposa é intercessora. Eu vejo a rotina dos intercessores. Não é fácil. É um ministério quase que invisível. Eles estão trabalhando agora aqui, você nem está sabendo. Você está vendo o Richard. Mas se eu estou em pé aqui, se o voo não atrasou, se deu tudo certo, tem gente orando para que isso aconteça. Aí Deus te chama para intercessor, você fala assim, mas eu queria era tocar percussão. Eu queria ser percussionista. Não, eu queria ser guitarrista. Não, eu queria ser ministro de louvor. E aí você, então, ao invés de investir naquilo que Deus lançou sobre sua vida, você começa a investir em outro setor, em outro ambiente. E o que acontece quando a pessoa está no lugar errado? Acontece o que aconteceu com Jonas, por exemplo. Jonas estava no lugar errado, dentro de um barco, fugindo de Deus, e o barco ia afundar. E o barco só não afundou por quê? Porque ele se lançou ao mar. Então, às vezes, uma pessoa no lugar errado, ela atrapalha o ministério todo. Ela está no lugar errado. Está complicando demais. E sabe o que é pior? Não é você atrapalhar o ministério de louvor, porque o seu chamado não é louvor. É você desfalcar o ministério de intercessão que Deus te chamou para fazer. Então, além de você estar atrapalhando o que Deus quer fazer no louvor, você está desfalcando o que Deus quer fazer na intercessão. Eu não conheço ninguém aqui, tá? É só um exemplo. Assim. Pode ser que nunca aconteceu aqui, é só para ilustrar. Amém? Fica tranquilo. Mas nós bagunçamos. Às vezes Deus te chamou para ser um médico. Mas você falou assim, eu quero ser missionário. E aí você não faz a medicina, vai para Jocum. Nada contra Jocum. Vai lá para o Carisma, lá em Belo Horizonte, falar de alguma coisa da Lagoinha para não dar problema. Porque você quer ser missionário. Só que o que você talvez não compreenda é que Deus te chamou para ser médico, para ser missionário através da medicina. Quando teve aquele caos, aquele tsunami na Indonésia, que era um país assim, muito fechado para o cristianismo, eles precisaram de muitos médicos, muitos enfermeiros. E o cristianismo entrou através desses médicos e desses enfermeiros. Nós precisamos entender que Deus tem um projeto específico para cada um de nós. É um projeto que nenhuma outra pessoa pode fazer, só você. Não é porque você é melhor, não é porque você é mais cheiroso,
não é porque você é mais bonito, é porque Ele quis e ponto final. É a vontade dEle. Foi assim que Ele sonhou você antes de você ter forma, antes de seus pais conhecerem, antes de se falar haja luz. Ele já tinha esse projeto para a sua vida. E, no entanto, você, teimosamente, adamicamente, igual Adão, igual Eva. Assim, Deus, obrigado. Eu não preciso da sua ajuda, Deus. Deixa eu fazer do jeito que eu acho que é certo. E aí você começa a se frustrar, porque você não se realiza no que está fazendo, nunca vai se realizar, e, ao mesmo tempo, sabe que está fora do centro da vontade de Deus. Então, é uma tristeza dupla, uma tensão dialética. Você sabe que está fora da vontade de Deus e, ao mesmo tempo, está frustrado porque aonde você está não acontece aquilo que você desejaria que acontecesse. E aí fica um vazio enorme dentro de você. Um vazio. E você tenta preencher aquele vazio de tantas maneiras. Alguns é com comida, outros com bebida, outros com droga, outros com sexo, outros com poder, outros com visibilidade, outros com joinhas no Facebook, outros com curtidas no Instagram. Mas parece que quanto mais você joga coisas dentro daquele vazio, parece que ele fica maior. Porque, como dizia Pascal, o nosso vazio, ele tem o tamanho de Deus. A única coisa que preenche ele 100% é Deus. Nada pode suprir esse sentimento de vazio do homem que não seja Deus. Mas para você receber Deus, você tem que se sujeitar a Ele. A Bíblia fala que melhor é obedecer do que sacrificar. E você fica se sacrificando, às vezes até dentro da própria igreja, mas não obedece. Então não tem valor nenhum o seu sacrifício. Muitas vezes Deus está gritando, Ele não está falando. Mas é bem a verdade que Satanás está gritando também. Mas sabe de uma coisa? A sua carne grita mais alto que Satanás, muitas vezes. Às vezes Satanás fica frustrado, porque ele quer fazer alguma coisa e você não deixa, porque você já está fazendo por ele. Você já está fazendo o serviço todo. Você dá ouvido à sua carne. O que é a carne? É a nossa vontade. É a nossa vontade, o nosso desejo. Nosso desejo de ser independente, ser livre, entre aspas. Mas no final de tudo você está o quê? Sozinho. Você fala assim, eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, mas quando você vê, você está sozinho na frente de um celular tirando uma foto. Não tem ninguém. Ninguém. Não tem um amigo, não tem uma pessoa que você tenha coragem de abrir seu coração e confessar um pecado. Por quê? Porque você insiste em fazer do seu jeito. Nós queremos complicar, né? E parece que nós temos esse desejo. Um tempo atrás, uma professora fez uma dinâmica tão interessante na escola, que eu dava aula, na escola cristã. Ela falou assim, hoje vai ter prova, gente. Os meninos ficaram desesperados, que não tinha no calendário aquela prova. Prova, como assim? Tá. Eu vou distribuir as folhas viradas e vocês só vão virar quando eu der o comando. Então, ela distribuiu a folha da prova. Pode virar. Aí viraram. Aí, para surpresa deles, a folha era uma folha praticamente em branco. A única coisa que tinha nela era um ponto preto bem no meio da folha. E era uma professora de português e falou assim, tá aí, agora vocês vão fazer uma redação sobre essa folha. A prova é essa, eu quero uma redação, vocês vão falar sobre essa folha. E aí os alunos desesperados, aqueles que estavam
né, perigando tomar bomba, repetir de ano, né? Começou a escrever a redação linda, falando sobre aquele ponto preto, né, descrevendo a sua esfericidade, a sua ausência de cor, né, a sua captação térmica, a sua solidão naquele papel, as suas origens, sua tinta. Saiu de tudo, meus irmãos, tudo. E aí ela virou para aquele grupo de alunos e falou assim: olha, vocês escrevem até muito bem, mas eu fico muito triste em perceber que vocês gastaram toda a energia de vocês com o ponto preto e vocês tinham o resto da folha inteira em branco para poder falar, para poder contemplar, para poder admirar. E nós somos desse jeito. Nós ficamos olhando o ponto preto. O ponto preto é aquilo que não está bom. Nós bagunçamos por causa disso. A gente só olha assim: Deus me abandonou, Deus não importa comigo, eu estou sozinho. Mas não somos capazes de ver todos os livramentos que Deus nos proporcionou. Porque se eu fui livrado de algo, eu nunca vou saber que ele aconteceu, não é verdade? Então, você teve livramentos de morte, livramento de namorado picareta, livramento de emprego que ia ser um inferno na sua vida, livramento de curso na faculdade que não tinha nada a ver com você. Você foi poupado de tantas coisas que você não sabe. E nós não somos capazes de agradecer a Deus por isso. E as bênçãos invisíveis? Eu acordei, eu respiro, eu ando, eu como, eu não tomei facada na barriga, nem estou num presídio da Polícia Federal. Então, tem tantas coisas maravilhosas na sua vida, meu irmão. Mas é que elas são tão ordinárias, tão rotineiras, tão cotidianas, que você perdeu a sensibilidade de valorizá-las, de contemplá-las. Eu lembro, no primeiro lugar que eu morei, quando eu casei, era um apartamento pequeno, mas ele tinha uma varanda. E um dia o pastor que cuidava de mim foi lá me visitar, e ele foi para a varanda. E aí ele me chamou e falou assim: Chad, que varanda boa, olha que vista linda. Você deve ter momentos maravilhosos com Deus nessa varanda. Eu falei assim: poxa vida, eu estou aqui 1 ano e meio, nunca... nem para limpar. A varanda estava lá. Quantas oportunidades perdidas porque eu não fui lá. Nós precisamos entender que nós é que bagunçamos a nossa vida. Não são as pessoas. A gente adora pôr a culpa nos outros. O problema é o outro. Mas você nunca admite: ah, eu estava com inveja. Ah, eu queria a posição daquele irmão. Ah, eu queria a promoção do outro. E aí você dá uma volta para explicar o inexplicável, que é a sua dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Nós somos muito bons para chorar com os que choram, mas alegrar com os que se alegram, nós temos muita dificuldade. Vibrar pelo outro, se alegrar com o outro. Nós ficamos aflitos porque não foi com a gente. E perdemos a oportunidade de se alegrar com a outra pessoa. Tudo isso se resume à mesma coisa. É o homem negando a Deus. Mas existe um caminho. E o caminho é o quê? Você precisa resgatar a sua identidade em Cristo. Você precisa resgatar o que você é em Cristo. Tem pessoas usando a teoria dos temperamentos igual a pessoa do mundo usa o horóscopo do zodíaco. Não sei se você conhece a teoria do temperamento, né? Tem o fleumático, que é o diplomata, né? O amigo de todos. O sanguíneo, que é aquele das emoções, né? O explosivo e tal. O colérico, que é aquele líder implacável. E o melancólico, que é aquele mais introvertido, mais perfeccionista. Então, divulgou-se muito isso, né, no século passado,
e virou uma ferramenta de coaching, virou, né? Coaching agora é mato, né? Todo mundo é coaching, né? Mas eu acho que o que mais tem é auxiliar de coaching, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem muito auxiliar de coaching, que é o co-coaching, né? Que ele auxilia o coaching. Tem muitos desses aí, cuidado com eles. Queridos, isso acaba que se fala assim, não, eu sou sanguíneo. Você tem que me aguentar assim, eu sou sanguíneo, eu sou temperamental, eu tenho esses momentos de rompantes. Não, meu irmão. Ah, eu sou melancólico, me deixa aqui na minha melancolia, dentro do meu quarto escuro, embaixo do edredom. Deixa eu quieto aqui, eu sou melancólico. Meu irmão, temperamento não é horóscopo. Ah, não, eu sou colérico com ascendência em sanguíneo. Não adianta, né? Meu irmão, todo temperamento foi dado por Deus e pode ser plenamente controlado pelo Espírito Santo que habita em você. Que habita em você. Eu, por exemplo, quando eu faço esses testes de co-coaching, aí eu dá colérico. Colérico. Chá de colérico. Se deixar, eu passo igual um trator. Mas aí eu tenho que ir lá no pé da cruz. Falar assim, Espírito Santo, tem misericórdia da minha vida. Controla o meu temperamento. Toma aqui, ó, meu temperamento. Pá, no pé da cruz. É assim que tem que ser. Se você começar a se esconder no seu temperamento, nos seus fracassos, no sucesso do outro, você vai viver essa vida bagunçada, cheia de ansiedade. Você não vai avançar 1 metro. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Existe um remédio, né? O remédio está na Bíblia. A Bíblia é o remédio. Lá em Filipenses, capítulo 4, mesmo assentado, abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4. Versículo 4. Deus quer te descomplicar, porque foi assim que Ele te criou. Ele te criou descomplicado. E Ele quer te descomplicar. Eu não sei se você é uma pessoa que vive ansiosa e, por causa da ansiedade, tomou um monte de decisão errada, que se arrepende profundamente, né? Mas não vai admitir isso nunca para ninguém. Eu não sei. Mas Deus quer nos tornar pessoas simples e puras, como Ele nos criou lá no Éden. Essa é a vontade dEle. Filipenses 4:4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que você precisa fazer essa noite? Já deram spoiler dessa pregação durante o louvor aqui, o moço que está com a camisa xadrez, simpático, robusto. Cadê ele, gente? Ah, está ali. Deve ser filho do Paulo, assim, tem o mesmo layout, mesmo design, né? Deu spoiler. O segredo para viver nesse mundo cheio de ansiedades, descomplicadamente, é você confiar totalmente no Senhor. Mas confiar mesmo, não é da boca para fora. É confiar totalmente no Senhor. E confiar totalmente no Senhor, segundo o texto que acabamos de ler, significa você pegar as suas ansiedades e colocar no único lugar onde elas deveriam estar, que é aqui, no altar.
Aqui é o lugar de entregar as suas ansiedades. Mas você precisa entregar mesmo. E ir embora, né, compra um livro lá da Luz e Vida, abençoa lá o ministério, mas a ansiedade fica aqui. Você precisa confiar que Deus, Ele é muito mais capaz que você para cuidar dela, para resolvê-la. Foi o que Adão não fez, ele não confiou em Deus. Mas Deus nos dá uma oportunidade de fazer diferente essa noite. De colocarmos a nossa ansiedade no altar e ir embora sem ela. Ah, Richard, mas então eu vou ficar sem ansiedade o resto da vida? Não, meu irmão. Você vai acordar, vai estar lá na frente da sua cama de novo. Aí você vai, pega ela, leva ela até o altar. Quantas vezes forem necessárias. Mas você nunca vai voltar do altar com ela de novo. Todo dia tem um novo desafio. Todo dia tem uma nova situação que pode te deixar ansioso, sim. Não existe essa mágica de que não existe ansiedade. Mas existe um lugar que Deus reservou para todas as nossas aflições, todas as nossas ansiedades. E foi no altar. O texto fala: ore, suplique, entregue as suas aflições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, será sobre vós. Eu creio que se você for capaz de fazer isso, você vai experimentar um refrigério que você jamais experimentou. Porque isso aconteceu comigo tantas vezes, e ainda vai acontecer tantas outras. Mas eu aprendi a ir no lugar certo, entregar a ansiedade no altar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero te dar essa oportunidade essa noite, antes de encerrar essa reunião. O moço teclado está liberado para voltar, tadinho. Ficou triste ali. Volta. Qual que é o nome dele? Edgar, ele é melancólico, colérico, sanguíneo ou fleumático? Ele é sanguíneo? Ele é uma bênção. Pronto, gostei. Não é nenhum dos quatro, ele é uma bênção. Meus irmãos, feche seus olhos, curve a sua cabeça, para que nada tire a sua atenção do que eu vou falar agora. Eu vou ser bem objetivo. Você tem vivido ansiedades na sua vida? O que tem tirado seu sono, sua alegria, sua paz? Você tem bagunçado aquilo que Deus planejou para você? Está tentando ajudá-lo? Está tentando fazer melhor que Ele? Ele já te falou qual que é o sonho dele para você e você insiste em caminhar em outro ambiente, fazendo outras pessoas sofrerem e privando aquele ministério que precisa de você mesmo? Isso tem tirado sua paz, tem tirado sua alegria, tem te deixado ansioso, bagunçado. Não foi assim que Deus sonhou a sua vida. Ele não tem prazer nisso. Jesus, no sermão, ele deixou um recado para você. Lá em Mateus, não precisa abrir não, continua de olho fechado. Mateus 11, 28. E eu quero fechar com essa palavra. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, ansiosos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto o grupo estiver ministrando essa canção, se você tem vivido uma vida de ansiedades, uma vida bagunçada, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e entregar essa ansiedade aqui no altar. É um ato de fé.
É um ato simbólico, não tem mágica aqui não, não tem David Blaine não. Você vai vir no altar para entregar a sua ansiedade. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que se derramar, derrame. A liderança vai estar orando por você, vai estar dando suporte, mas você está proibido de vir à frente se você sair daqui com a ansiedade. Você tem que vir para entregá-la. Você vai aprender a fazer isso hoje, a entregar a ansiedade no altar do Senhor. É o que Jesus está falando para você. Venha, vinde após mim, venha. Venha você que está cansado, venha você que está oprimido, venha, pode vir. Venha você que está ansioso. É a prova, é o trabalho, são as comparações na família, é o excesso de informação, venha. Você está opresso, está sobrecarregado? Vinde após mim, e encontrareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. O Senhor toma sobre Ti todo o nosso fardo. O Senhor toma todo o nosso fardo. Com os Teus anjos vai passando. Espírito Santo, vai tocando em cada um destes que vier aqui à frente. Tira o peso de culpa, o peso de acusação, a opressão, a sobrecarga do trabalho, a sobrecarga dentro de casa, a aflição, a ansiedade. Ah, Deus, recolhe cada lágrima, recolhe cada ansiedade nesse Teu altar, Senhor. Oh, Jesus, eu não sei a história deles, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que o Senhor me trouxe tão longe aqui, para essa noite, que o Senhor queria falar com eles, que eles podem confiar no Senhor, que eles podem confiar que se eles entregarem as suas ansiedades no Teu altar, que o Senhor vai cuidar de tudo, que o Senhor está no controle, que o Senhor nunca perdeu o controle de nada, que esse reino é do Senhor. Não somos nós que vamos mudar esse reino, mas vai ser o Senhor através de nós. Que eles possam compreender essa realidade e que possam verdadeiramente confiar no Senhor, se jogar nos Teus braços de amor e experimentar a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Eles vão ter a melhor noite da vida deles hoje. Eles vão dormir como jamais dormiram, porque o peso vai ficar todo no altar. E toda vez que a ansiedade vier de novo, toda vez que vier a pressão, a partir de hoje eles sabem aonde que tem que depositar cada uma delas. Coloca sobre eles o Teu jugo, que é suave, o Teu fardo, que é leve, que eles possam sair daqui flutuando, sabendo que a Tua vontade para a vida deles é boa, é perfeita, é agradável, e que eles a partir de hoje assumem diante do Senhor o compromisso de caminhar no centro dessa vontade, para que a Tua palavra se cumpra, para que eles possam viver a simplicidade e a pureza do Senhor.
Nós, como igreja, abençoamos vocês e liberamos essa palavra de refrigério, em nome de Jesus. Amém. Você possa se levantar por um instante. Olha para mim. Vai embora não, só levanta. Não der conta de levantar, fica de joelho mesmo. Agora você vai voltar para o seu lugar. Você está proibido de levar o que você deixou aqui na frente, amém? Depois quero ouvir os testemunhos, viu? Manda para mim. Então volta para o seu lugar na certeza de que o seu Senhor colocou sobre você o jugo dele que é suave, o fardo dele que é leve, e a partir de hoje nunca mais você vai carregar ansiedades, mas você sabe aonde depositá-las, em nome de Jesus.